As Fichas de João, o Código dos Mundos. Aqui, o texto é tratado como documento técnico e a Bíblia como a planta baixa da realidade. O dossiê de hoje está aberto. Imagina só, descobrir que a realidade tem tipo um erro estrutural. Nossa, um erro estrutural é uma palavra forte, né? Mas é uma anomalia brutal mesmo. Aquela matemática básica do merecimento que simplesmente não fecha. Ah, sim. A gente cresce com aquela intuição lógica de que se comportar bem, sabe, ser justo, vai garantir uma vida longa e próspera. Exato. E que o corrupto, tipo o grande vilão da história, vai ter um infarto fulminante ou arcar com as consequências logo no dia seguinte. Pois é, mas aí a gente olha pela janela e vê essa matemática quebrar completamente. Totalmente. O justo morre de forma trágica, prematura, enquanto o perverso tá lá comemorando o aniversário de 90 anos, esbanjando saúde e impunidade. É o tipo de constatação que desestabiliza qualquer um, porque derruba a nossa ilusão de controle sobre o mundo, né? E é exatamente esse o ponto de partida no nosso material de hoje. E é por isso que a nossa imersão de hoje está tão fascinante. Nós estamos debruçados sobre um material riquíssimo, que são os arquivos conhecidos como As Fichas de João. Que são memoriais de exegese, estudos bem profundos dos textos originais. Isso. Mas o que muda o jogo aqui, para quem está acompanhando a gente, é a premissa fundamental desse material. A Bíblia não é tratada aqui como uma coletânea de metáforas poéticas. Nem como um livro de autoajuda mística. Não, de jeito nenhum. Ela é abordada de forma bem literal, tipo a planta baixa da realidade mesmo. O projeto arquitetônico que dita como o mundo visível e o invisível realmente operam. E quem olha para uma planta baixa não está ali procurando poesia, concorda? Com certeza. E a metodologia dessas fichas é extremamente rigorosa. E como funciona essa metodologia na prática? Bom, primeiro, eles vão lá no idioma original, como o hebraico, para resgatar o sentido mecânico, bem cirúrgico, de uma palavra. Depois é feita uma leitura estrutural de como essa ideia sustenta o texto. E, finalmente, que é a melhor parte, se extrai a aplicação prática. Claro, afinal, entender a mecânica da vida precisa servir para a gente saber como operar no dia a dia, né? E a nossa missão hoje não tem absolutamente nada de teórica. Nada mesmo. Nós vamos pegar essas anotações antiquíssimas, que estão focadas lá no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, e traduzir tudo isso em ferramentas táticas. Ferramentas para decisões reais, né? Como lidar com injustiças, como criar um isolamento acústico contra críticas que destroem a nossa paz e como parar de produzir o que o texto chama de lixo existencial. Nossa, esse lixo existencial é um termo que me pegou muito. Mas então, vamos voltar para aquele erro na Matrix que a gente mencionou logo no começo. Aquela constatação empírica de Eclesiastes 7, versículo 15. O texto expõe justamente essa quebra da meritocracia imediata que a gente falou. Ele fala do justo, o tzadik, que perece na sua justiça, e do ímpio, o racha, que prolonga os seus dias na sua maldade. E aí a grande questão que fica para quem está ouvindo é por que o arquiteto dessa planta baixa permitiria um glitch, tipo um erro tão flagrante no sistema que ele mesmo criou? Pois é, se a planta baixa é perfeita porque o prédio parece estar torto. Exatamente isso. Que a vida terrena, com a palavra ével, que significa neblina, vapor, é algo muito efêmero e impossível de agarrar, sabe? O tempo aqui embaixo é relativo. Ah, entendi. Então não é um erro, é uma Limitação da nossa visão. Isso. Essa anomalia na justiça imediata quebra a arrogância humana. Serve como um choque de realidade necessário para lembrar a gente de que não temos o controle da engrenagem. Caramba, isso é profundo. E o mais interessante é observar como a psicologia humana reage quando essa neblina baixa e a gente percebe que o sistema parece não ser justo. A reação natural não é nada boa. Não é. O material detalha que a tendência natural é fugir para dois extremos, que são absolutamente destrutivos. O primeiro extremo é o harbe rachá, que seria o demasiadamente ímpio. Que é aquele momento em que a pessoa diz: já que o mundo é injusto e o corrupto se dá bem, eu vou chutar o balde de vez. Exato. Ela abraça o caos, vive sem freios
e, ironicamente, acaba encurtando a própria vida por pura imprudência. Mas o segundo extremo é aí que a armadilha real se esconde. O versículo 16 fala do Harbet Sadik, o demasiadamente justo. E esse, olha, é o perigo mais sutil e sofisticado que existe. Peraí, como assim? Como alguém pode ser demasiadamente justo? A pessoa não está simplesmente ali tentando ser boa e correta no meio do caos? Parece isso, né? Mas não nesse caso. O hebraico usa a palavra shomen para descrever o resultado desse estado. E shomen significa colapso mental, desolação, um esgotamento profundo. Nossa. Quando alguém tenta ser demasiadamente justo diante de um mundo falho, a pessoa não está buscando uma santidade genuína e nem humildade. Ela está tentando criar uma simulação de perfeição. Uma realidade paralela onde ela é infalível. Exatamente. Ela não aceita a anomalia do mundo. Então o que ela faz? Ela exige de si mesma e de todo mundo ao redor dela um padrão de pureza que o ecossistema simplesmente não comporta. Para quem está acompanhando a gente conseguir visualizar o nível de exaustão que isso gera, o material traz uma analogia fantástica, né? Sim, a analogia do pântano. Isso. Tentar manter esse avatar de perfeição inabalável num mundo que é estruturalmente quebrado é o equivalente a tentar higienizar um pântano usando uma escova de dentes. Imagina a cena. É um esforço inútil. Consome toda a energia vital. E no fim das contas, isola a pessoa. Porque quem vive com a escova de dentes na mão esfregando a lama, começa a olhar para todo mundo com desprezo ou com desespero. Com certeza. E a consequência psicológica dessa autoexigência irreal é um sintoma muito específico, a hiperreatividade. A pessoa fica com os nervos à flor da pele. Fica. Pessoas que tentam viver nessa simulação de perfeição se tornam obcecadas em policiar o próprio reflexo. E aí, por consequência, dão um peso emocional devastador a qualquer ruído externo. O texto usa até a expressão Sinlab, que significa aplicar o coração a todas as palavras que se dizem. É aquela pessoa que perde noites e noites de sono porque descobriu que alguém fez, um comentário maldoso sobre ela no trabalho. Ela fica rastreando cada sussurro, cada ofensa. E por que ela faz isso? Porque qualquer crítica ameaça a fragilidade daquela perfeição que ela simulou. O coração entra em atrito constante com o ambiente. A energia gasta para sustentar essa indignação o tempo todo é monumental. É um desperdício enorme de vida. E é bem aqui que entra a genialidade operacional das fichas para o nosso dia a dia. Porque a grande pergunta é como a gente sobrevive a esse pântano sem entrar em colapso mental e sem perder a paz com o que os outros dizem. Pois é. E os versículos 21 e 22 apresentam uma técnica que o estudo chama de filtro acústico. Filtro acústico? Adoro esse termo. Explica melhor pra gente. O antídoto para essa hiperreatividade do Sinlab é o Yadalev, que significa literalmente o coração sabe. A grande sacada aqui é baseada num realismo brutal sobre nós mesmos, sabe? A pessoa que tem lucidez ativa o isolamento acústico não porque ela se acha superior aos críticos, mas exatamente pelo motivo oposto. O coração dela sabe e confessa isso intimamente, que ela também possui uma falha de fábrica. Que lá no passado, ela mesma já amaldiçoou, criticou ou ofendeu outras pessoas, né? Exato. Isso é brilhante. É literalmente usar a própria hipocrisia e falibilidade como um escudo de chumbo contra a ofensa. Quando a fofoca ou a crítica chega, em vez do sistema entrar em alerta vermelho e gastar toda aquela energia com raiva, a pessoa aciona o filtro. Ela pensa, por que eu vou exigir que o mundo seja perfeito comigo se eu sei perfeitamente que já fui injusta com os outros? Eu também sou pó. E isso desarma a ofensa na mesma hora. Neutraliza o atrito completamente, a ofensa perde a capacidade de causar aquela desolação toda, porque ela não encontra mais a resistência daquele ego inflamado que exige perfeição. Olha, é uma economia de energia vital indescritível. Mas olha só, aqui entra uma barreira importante. Eu preciso fazer uma pausa natural na nossa imersão. Manda. Lendo tudo isso, como a gente garante que essa interpretação mecânica de Eclesiastes é realmente a regra do jogo? Quer dizer, e se isso for apenas o desabafo isolado de um rei que, acordou num dia particularmente cínico ou pessimista? É uma ótima pergunta. Porque como ter certeza de que estamos lendo uma lei estrutural da realidade
e não só uma opinião frustrada de alguém antigo. E é exatamente essa dúvida que exige o rigor do método. A metodologia das fichas introduz um conceito maravilhoso chamado validação cruzada. Validação cruzada. Como isso funciona na prática? Funciona assim, na arquitetura de um texto tão vasto quanto a Bíblia, nenhuma interpretação de um versículo isolado pode ser considerada uma lei estrutural se ela não for confirmada e sustentada pelo restante da planta baixa. Ah, entendi. Tem que checar com o resto da obra. Isso. É preciso cruzar essas informações com outras áreas do código para testar a integridade da ideia. Só assim você tem certeza de que não é um achismo. Então vamos testar essa teoria agora mesmo. Quais são as provas de que a anomalia do justo morrendo cedo não é apenas um acaso trágico, mas uma mecânica real e validada? Bom, a primeira validação cruza Eclesiastes diretamente com o profeta Isaías, lá no capítulo 57. O texto de Isaías revela exatamente a mesma mecânica operando, mas ele oferece a visão dos bastidores, digamos assim. E o que tem nos bastidores? Ele diz que o justo perece e muitas vezes é levado antes do mal. Ou seja, ao cruzar os dados, o que na superfície parecia um erro matemático, tipo a morte prematura de alguém bom, se revela como uma operação tática de resgate. Uma operação tática de resgate, caramba! O arquiteto, que tem a visão da linha do tempo inteira, retira o justo do cenário para preservá-lo de uma tragédia iminente, de um colapso ou de um mal que destruiria completamente a integridade daquela pessoa. Nossa, isso muda completamente o ângulo de quem está vendo a situação. O que a gente lê aqui embaixo como falha de sistema, o arquiteto lá em cima lê como proteção preventiva. Perfeito, é bem isso. E em relação àquele perfeccionismo tóxico, o tal do demasiadamente justo que tenta higienizar o pântano com a escova de dentes, onde isso sofre a validação cruzada. Isso é maravilhosamente validado no Novo Testamento, em Lucas 18, naquela dinâmica clássica entre o fariseu e o publicano. O fariseu é a encarnação exata do Harbet Tzadik de Eclesiastes. Como ele age? Ele fica lá em pé, criando uma vitrine da sua simulação de perfeição e diz algo como: graças te dou porque não sou como os demais homens, não sou falho como este cobrador de impostos. E qual é a resposta do sistema para isso? Rejeição imediata, imagino? Exatamente. A estrutura não suporta a autojustificação. Em contrapartida, o publicano que mal consegue levantar os olhos e diz, ser propício a mim, pecador, ele é o cara que acionou o Yadalev. Isso. O coração dele sabe da própria falha. E é ele quem sai estabilizado e justificado daquela situação. Então, a validação cruzada atesta, sem margem de erro, que as mecânicas reveladas em Eclesiastes não são devaneios filosóficos. São leis estruturais consistentes de ponta a ponta do texto. O que, aliás, cria uma ponte muito lógica para a próxima fase do nosso estudo de hoje. Com certeza. Porque se a primeira parte da análise mostra a exaustão de tentar ser moralmente perfeito, a segunda parte esbarra num outro muro de concreto, né? A exaustão de tentar ser intelectualmente onipotente. É o famoso querer entender tudo. Isso. A gente não tenta controlar só a nossa imagem para as pessoas. A gente tenta controlar a lógica do universo inteiro. E os versículos 23 e 24 trazem a constatação pesada de que a razão profunda das coisas está escondida num amok-amok. Amok-amok é uma expressão hebraica para um abismo profundíssimo, sabe? Algo insondável mesmo. O texto estabelece aqui a fronteira da barreira cognitiva que é imposta à criatura. Nós temos um limite. Sim. O ser humano tenta desesperadamente acessar o núcleo da existência, que é encontrar a engrenagem lógica, o porquê de cada doença, de cada crise, de cada movimento do mundo político e social. Mas esbarra no limite da própria jurisdição. A onisciência está bloqueada para nós. Está totalmente bloqueada. E a reação da humanidade a esse limite não é nada pacífica, né? O material destaca o versículo 29, que desenha bem o embate entre o design original do mundo e o labirinto que nós decidimos construir. E como era esse design original? O texto diz que Deus fez a humanidade e achar,
que significa reta, alinhada, simples. A configuração de fábrica era um ecossistema operacional perfeitamente fluido, onde a simplicidade e a retidão ditavam a interação entre todo mundo. Mas a humanidade, claro, na sua recusa em aceitar a própria finitude e a tal da barreira cognitiva do Amuk-Amuk, foi lá e buscou o que o texto chama de Shishbonoth. Invenções, esquemas complexos. Exato, invenções. As pessoas começaram a criar complicações artificiais, labirintos emocionais, labirintos sociais, sempre tentando burlar as regras do jogo, né? Na impossibilidade de controlar o universo, a gente começou a criar micro-universos de manipulação onde a gente acredita ter o controle de tudo. Só que, e aqui eu preciso fazer um papel de advogado do diabo, porque ao entrar no mérito dessas manipulações e labirintos, a gente esbarra num dado extremamente polêmico da auditoria feita pelo rei lá em Eclesiastes. Lá no versículo 28. Isso. É um levantamento estatístico espantoso que ele faz no próprio ambiente dele. Ele diz que ao buscar por integridade humana, encontrou um homem íntegro a cada 1000 auditados. E encontrou 0 mulheres nesse mesmo grupo. Sim, nenhuma mulher íntegra no espaço amostral de 1000. Olha, lendo isso a frio, soa diretamente como um defeito de fábrica em um gênero inteiro. Como a gente concilia isso sem parecer que estamos apenas, sei lá, passando pano para um texto antigo com viés? É vital não recuar diante de textos difíceis, né? E é justamente o rigor daquela validação cruzada que a gente explicou que separa uma leitura profunda de um simples preconceito de época. Então, como a validação cruzada resolve esse impasse? Primeiro, a gente usa a validação para afastar completamente a hipótese de qualquer inferioridade ontológica. Ou seja, a ideia de que um gênero já nasceria com defeito na sua essência. Isso não existe. O cruzamento primário é feito logo com Gênesis 1, versículo 27, que estabelece firmemente que ambos, homem e mulher, saem da linha de criação no mesmo estado yashar, retos e perfeitos. O hardware original de ambos é impecável. O projeto de fábrica não tem falha. Nenhuma falha. Um segundo cruzamento rápido dentro da própria literatura de sabedoria é Provérbios 31, que aponta a mulher como polo máximo de segurança, onde o coração do marido confia plenamente. Então se o projeto original é reto e outras áreas do texto confirmam a capacidade de integridade estrutural, o que explica essa estatística devastadora que o rei encontrou em Eclesiastes? Porque lá o texto chega a descrever o coração feminino daquele contexto como redes e laços de manipulação. Aí entra o contexto do ambiente. A pergunta que a gente tem que fazer é onde ele estava fazendo essa auditoria. Boa pergunta. Esse é o ponto-chave. A leitura estrutural revela o ambiente de onde esses dados foram extraídos, que era o harém real e o contexto sociopolítico do Antigo Oriente. O harém. O que o texto descreve ali não é o design original do gênero, mas uma mecânica de sobrevivência num sistema absolutamente corrompido e tóxico. Naquele cenário específico, a mulher era completamente destituída de autonomia institucional. A força bruta, a decisão direta, o poder militar e jurídico pertenciam exclusivamente aos homens, né? Exclusivamente. Faz todo sentido se a gente olhar pela lente da sobrevivência tática. Pense bem, se um indivíduo está encurralado num ecossistema onde ele não tem a chave da porta da frente, onde ele não pode simplesmente agir de forma yashar, de forma reta e direta, o que sobra para ele? Sobra a estratégia indireta. Quando um grupo não tem autonomia legítima para garantir sua segurança ou o futuro dos seus próprios filhos, ele é empurrado para a construção de Shishbonot, os tais labirintos. Nossa, faz muito sentido. A sedução, a influência de bastidores, a fofoca política, a manipulação a essas redes e laços não são a natureza feminina. Não são. São o sintoma brutal de uma sociedade disfuncional, é o puro instinto de autopreservação tentando operar dentro de uma gaiola. Exatamente. Essa explicação limpa o texto de más interpretações e devolve a responsabilidade para o sistema que esmaga o indivíduo. E isso, nos leva diretamente à aplicação prática final da nossa conversa. Que é o custo real dessas nossas invenções e esquemas hoje em dia, né? Porque, segundo as fichas, a gente transforma a realidade nesse labirinto tóxico de manipulações porque tentamos a todo custo hackear a eternidade.
A gente quer produzir legado, poder, estabilidade permanente num mundo que tem prazo de validade claro. É uma luta perdida desde o começo. Totalmente. O cerne do colapso humano é a não aceitação da finitude. A morte, a limitação do tempo, o fato de sermos pó, tudo isso foi imposto pelo arquiteto como um limite intencional. Um limite intencional. Como assim? Imagina um bug introduzido de propósito num software para impedir que um vírus tome conta de todo o servidor para sempre. Se o ser humano vivesse eternamente no estado corrompido em que se encontra, o dano ao ecossistema seria irreversível e infinito. Caramba, nunca tinha pensado por esse lado. A finitude é a cerca que impede a corrupção de ser eterna. Perfeito, é a cerca de contenção. Mas na nossa arrogância de não aceitar a cerca, a gente constrói impérios, arquiteta planos para destruir rivais no trabalho, cria esquemas complexos nas famílias para controlar heranças e afetos. A gente gasta os nossos poucos dias debaixo do sol produzindo redes para tentar amarrar um controle que nunca foi nosso. E o resultado dessa autonomia rebelde, que a validação cruzada lá de Romanos 8 também atesta, é a produção massiva de lixo existencial. Uma carga de corrupção e de exaustão que faz a própria criação gemer ao nosso redor. E é por isso que a lucidez oferecida por Eclesiastes é tão libertadora, sabe? A sabedoria para o dia a dia não está em desvendar os grandes mistérios cósmicos do Amok. Não adianta tentar entender o inalcançável. Não. A sabedoria está em aceitar voluntariamente o nosso limite. É operar de forma simples, reta e transparente. É abandonar a necessidade de criar intrigas e labirintos emocionais, reconhecendo de uma vez por todas que a soberania sobre o tempo e a justiça pertence exclusivamente a quem desenhou a planta baixa. Tirar um peso gigantesco das costas. Recapitulando então o tamanho do ganho dessa imersão de hoje para quem está com a gente até agora. A gente pegou conceitos do idioma antigo e transformou em blindagem para o nosso agora, para o dia a dia. Exato. Ferramentas táticas. Primeiro, aprendemos a ativar o isolamento acústico. O coração sabe que também é falho, então a gente não precisa sucumbir a cada ofensa que o mundo joga na nossa direção. Segundo, vimos a urgência de abandonar aquele perfeccionismo ilusório. Lembra? Tentar higienizar o pântano com uma escova de dentes só gera desolação e arrogância. E terceiro, a paz profunda que vem de abraçar a nossa própria finitude, né? Parando de fabricar esquemas complexos para tentar domar um mundo que, no fim das contas, é governado por outra jurisdição. E para amarrar essa análise, a perspectiva de hoje nos obriga a encarar o rumo das nossas próprias escolhas no mundo moderno. Fica à vontade para trazer aquele fechamento que faz a gente pensar o resto da semana. A reflexão que fica não é apenas sobre os labirintos antigos do Oriente, mas sobre a nossa obsessão contemporânea. Pensa bem, se a verdadeira sabedoria é aceitar a nossa finitude e operar de forma simples, o que acontece com a nossa sociedade atual quando a própria tecnologia e a cultura nos prometem o exato oposto? Prometem que a gente pode ser infinito. Sim. Estamos investindo bilhões para hackear a biologia para estender a vida a qualquer custo e criando personas digitais imortais para nunca sermos esquecidos. Será que, na nossa recusa de sermos apenas pó, não estamos hoje construindo o maior e mais exaustivo X-Bonote, o labirinto mais complexo de todos? Tentando invadir um cômodo da eternidade que simplesmente não nos pertence. Exatamente. Impressionante. A gente foge do limite natural para construir prisões artificiais cada vez mais sofisticadas. Essa é definitivamente a provocação para ficar ressoando na cabeça durante a semana de quem nos ouve. E que provocação, né? Demais. A gente encerra a nossa imersão profunda por aqui. Mas o convite permanece aberto. Continuem observando as vigas de sustentação da realidade à nossa volta. O mundo se torna infinitamente mais compreensível e bem menos desesperador quando a gente aprende a ler o código do arquiteto. Até a próxima análise, pessoal. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a continuidade do projeto. Chave Pix 271925180000120. Titular: Estúdio Maia Cenas. Após inserir a chave, confira o nome do recebedor antes de confirmar. As contribuições ajudam na pesquisa, produção e disponibilização gratuita do material.